Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha, Estúdio 1798, as melhores personalidades brasileiras estão aqui e hoje não é diferente, né? Totalmente excelente, Cláudio Almeida, já vem pra cá, porque ele tá ali na técnica, ali nas carrapetas ali, tá se organizando, tá se organizando. Vamos que vamos. Ele tá se organizando ali, mas quando ele tá se organizando, falo pra você, sem luta na vitória, acabou os culachos. Fala comigo, Cláudio. Totalmente excelente, muito bom estar aqui. Dia lindo, muito especial, rapaziada do Estúdio 798. Gratidão total a vocês por acompanharem a gente. Vamos que vamos, Montanha. Hoje, Sil News conosco, sexóloga, e tem um monte de predicados aí. Já estava com a gente nas lives, estava com a gente no Monte Webcast, e agora já teve no Mac Podcast também, que eu fiquei sabendo, que foi uma entrevista excelente. E agora a gente trouxe para o Estúdio 798, que antigamente a gente falava com as pessoas da Zona Norte. E abrimos esse leque porque uma pessoa com tanto conhecimento tá mais nessa área que é muito carente, né? Eu acho valioso esse contato, esse conhecimento, a gente trazer esse conhecimento para cá. Obrigado pela vinda, né? Eu sei que você está acabando de chegar, né, no Rio, terras cariocas, e a gente estava conversando aí sobre algumas questões, lugares que visitou, e assim, tem uma semana intensa para você aí, e seja bem-vindo aqui no Rio de Janeiro. Obrigada, Montanha, obrigada pelo convite. É sempre um prazer receber um convite seu, né, para estar aqui no Rio. E eu cheguei hoje, rapidinho, tomei um banho, troquei de roupa e corri para cá. E deixar para curtir o Rio depois, então. Maravilha, mas que honra, que honra. Então, a questão da sexologia, a gente estava falando até com relação a, a, a relevância do assunto, né? Porque por mais que se tenha literatura, se tenha internet, as pessoas ainda tomam uma série de erros, tomam decisões erradas, até por conta de, vamos dizer assim, no afã sem pensar, tomam várias decisões erradas, fazem coisas erradas, e você tem a responsabilidade de trazer à luz essas informações. O que hoje você preparou para a gente? Então, eu gosto de conduzir, de deixar a conversa se conduzir conforme você vai falando comigo, a gente vai interagindo, eu vou te respondendo. Então, não preparei nada, mas estou preparada para tudo. Maravilha, maravilha. Ó, hoje, assim, na tua visão, hoje, assim, é, qual a principal demanda nessa questão da sexualidade? São mais a juventude, são os adultos, você falou até que, inclusive, tem uma atenção também para os idosos. Como é que você vê essa questão? Tem uma atenção muito grande para os idosos, na verdade, né? Hoje, Montanha, o que eu mais atendo no meu consultório, o que mais vem para mim são os casais com problemas de relacionamento e então automaticamente problemas relacionados à sexualidade. É o que mais chega no consultório. Infelizmente, o que eu vou te falar não gostaria de falar, mas os casais chegam no meu consultório por falta de diálogo entre o casal. Tá? 95% do que chega no consultório para mim, se houvesse conversa entre os casais, eles não chegariam no meu consultório. Mas tu acha que assim, falta uma permissão interna das próprias pessoas, ou elas não querem, não têm esse tempo, não se dão esse tempo para esse diálogo? É uma mistura de tudo. É uma mistura de lá de trás, dessa questão de não falar sobre sexo, de falar sobre sexo ser um tabu. É uma mistura de falta de diálogo entre o casal, de acostumar-se àquilo e deixar aquilo ficar acontecendo daquela maneira. Então, é tudo. Tem várias coisas que a gente pode colocar aqui: crenças, medos, preconceitos, né? Então, é uma mistura de tudo. Eu tenho um relacionamento relativamente recente, dado aos relacionamentos que eu tive no passado, né? Eu casei, 2 relacionamentos que eu tive anteriores ao que eu tô agora foram mais de 10 anos.
E hoje eu me sinto mais à vontade, por incrível que pareça, por ter passado por essa experiência, mais à vontade. Mas não necessariamente posso dizer que a gente não tenha problemas. Nossos problemas estão mais na questão de, como é que eu diria? Distância entre uma relação e outra, Tá. né? Como é que você vê isso, essa questão também da nossa correria do dia a dia influenciar no número de vezes que o casal vai ter relação? Então, as pessoas se preocupam muito com essa questão da quantidade, né? Ah, quanto que é o correto? Quantas vezes por semana, por mês? Enfim, Engessar, né? não existe uma quantidade. Tem que dar bom para os dois. Tem que estar bom para o casal. Tem que haver uma adequação. Ah, por exemplo, o marido quer ter relação, sei lá, 3 vezes por semana e a mulher só quer uma vez por mês. Esse casal, ele está inadequado. Mas, claro, eu tento fazer, então, com que a mulher se coloque no lugar do marido e ele no lugar dela. Aí eu tento trocar os papéis no consultório. Isso é uma coisa que a gente faz bem frequentemente no consultório. Trocar o papel do casal. O princípio da empatia, né? Se fosse você, né? E aí depois coloca o outro naquela situação. E se fosse você na situação dela ou ela na dele? Então, sempre tentar colocar o casal, inverter os papéis para que eles se vejam no lugar do outro. E a questão da empatia que você falou. Maravilha, maravilha. E assim, volta até ficando na questão do casal, hoje, o que você daria de dica com relação a novidades, né? Trazer novidades para Inovação para algum dentro tipo de inovação. do Não estou nem relacionamento. falando de coisas que são, vou dizer assim, extravagantes, mas de novidade mesmo. Porque, por exemplo, a questão que você falou de se acostumar é muito latente, né? Você tem um tipo de relação naquele início, naquele começo, aquele fogo e tudo mais. Depois aí entra filho, entra fazeres, entra conta, e aí as dores de cabeça do dia a dia, e aí e fora o cansaço, né, Ótima mesmo. pergunta. Então, como é que você conduziria o casal para essas. Tá. Aquele fogo, aquele desejo do início, ele vai durar ali uns 8 meses, tá? E depois a tendência é diminuir. No começo do relacionamento, quando você tá apaixonado, né? Que diz que a gente fica besta quando tá apaixonado, você só quer aquela pessoa, você quer estar com aquela pessoa o tempo todo, você deseja aquela pessoa, o desejo é espontâneo, né? Depois, com o passar do tempo no relacionamento, esse desejo ele vai ficando mais responsivo. Você responde à investida do outro. Então, é muito comum isso ir diminuindo com o passar do tempo, mas não quer dizer que o amor acabou. É que as coisas vão mudando, vem outras coisas também Não é ali, errado né? isso, né? Não é errado. Acho que o natural é você identificar que tá alguma coisa incomodando e tentar movimentar para que você não fique na rotina, Isso. né? Então, tem a questão da adequação do casal, né? Às vezes o casal está inadequado, como eu falei, mas essa questão do fogo, da paixão, do desejo, do início do relacionamento, nunca vai ser a mesma coisa com 10 anos de casado, de relacionamento, com 2 anos, enfim, não vai ser como lá no início. Sempre vai modificar alguma coisa. E a gente tem que lembrar que os casais, eles não têm só o relacionamento sexual. Eles têm aqui um combo muito grande de coisas para dar conta, né? Para administrar. Tem a família. Aí, claro, quando a gente fala família, família dentro de casa ali, né? Os filhos. Mas aí tem pai, tem mãe, tem irmão, tem o trabalho, tem os problemas que vêm, né, com a vida de casados. E uma coisa que daí vai acontecendo muito, que os casais eles vão se afastando, às vezes, sexualmente, é que a gente se acostuma com o outro. Você se acostuma com o anel, você se acostuma com o cabelo da pessoa, com a maneira com que ela se veste, e deixa de ser interessante. Quando você acostuma com algo, aquilo deixa de ser interessante. Então, lá no início, você não estava acostumado, aquilo era interessante para você, mas depois você acostuma.
Então, uma dica que eu sempre digo para as minhas pacientes, meus pacientes, então, é tentar sempre trazer algo de novo. Quando eu digo algo de novo, não precisa ser algo assim mirabolante, mas trazer um momento de intimidade diferente. Faz um jantar. Ah, não tenho dinheiro para sair para jantar fora? Faz um jantar em casa. Abre uma garrafa de vinho, faz um arranjo bonito na mesa. Não precisa ser algo assim muito especial, com uma decoração de pétalas de flores. Não, não precisa nada disso. Passa no jardim do vizinho, colhe uma flor e traz para a esposa. O gesto de colher aquela flor e trazer para ela vai ser importante. Então, ela vai te recompensar de alguma forma. Eu sempre falo também assim, delimita um momento para o casal ficar sozinho. Porque eu sei que a questão dos filhos, de dar atenção para os filhos, de dar carinho, né? Toda aquela questão, às vezes afasta um pouco o casal, porque tem muitos afazeres ali, não só os domésticos. Então, delimita o momento para o casal. Eu acho que a gente até já conversou isso no outro podcast. É muito importante que o casal tenha um tempo sozinho. Delimita um horário para os filhos dormirem mais cedo, 2 horas mais cedo. Porque geralmente, hoje, o que acontece é que as crianças vão dormir junto com o pai e a mãe, né? Quando não dormem no mesmo quarto. Então, tira aí 2 horas mais cedo para essas crianças estarem dormindo, para vocês terem aquele momento juntos, sentar no sofá para conversar, para assistir uma série, tomar um vinho, falar como é que foi o dia a dia. Tudo isso é diferente, tudo isso aproxima o casal. Tira um dia a cada 15 dias ou uma vez por mês para fazer um programa junto, nem que for andar de mão na praça do bairro que você mora. Aquilo vai ser algo diferente. Deixa os filhos com a mãe, com a tia, enfim, programa, né? Faz toda aquela coisa que a gente tem que fazer para combinar, para que as coisas aconteçam. Mas, então tal dia a gente vai sair só nós dois. Então, sai aquele dia só o casal. Mas eu tenho pena de não levar o meu filho. Mas você vai poder levar em várias outras vezes. Tem aquele dia. Tire um dia para vocês. Uma coisa também que eu falo, que os meus pacientes falam assim, tu é louca? Principalmente os homens. Agendem sexo. Coloquem na agenda. Tal dia da semana. No começo, todo mundo fica contra. Ai, não. Deus me livre. Sexo com hora marcada. Depois, aquilo vai se tornando uma coisa interessante, porque eles sabem que naquele dia vai acontecer. Então, a preparação já começa de manhã. Opa, hoje tem. Então, eles já ficam, né? Mais animados. Quarta-feira é o dia do... Eu ia até falar, Cláudio, tem até uma pergunta aí que eu vou entrar num outro tema, mas não quero fugir do que é essa questão do sexo com hora marcada. O que tu acha sobre essa questão aí? Cara, eu acho super válido, né? A gente aprendeu aqui com a Elis Basílio que a corte, né, os carinhos, a proposta pode e deve começar bem cedo, né, para que o casal vá pensando, vá tramando aquele momento chave, né, ao longo do dia, né. Isso foi uma coisa que eu aprendi aqui em um dos nossos podcasts. Eu queria saber se a sexóloga recomenda esse tipo de encaminhamento. Sim, eu recomendo. E eu vou falar para vocês que quando eu proponho isso para os casais, eles são contra, principalmente os homens. Não, eu não vou aceitar fazer sexo com hora marcada, é isso que eles falam. E depois, com o passar do tempo, a gente vai insistindo, olha, é só um teste, para vocês verem como é que vai mudar a dinâmica e tal. Com o passar do tempo, eles dizem que melhorou a relação. E aí, em vez de uma vez por semana, talvez eles já estão fazendo 2. Porque eles se preparam, eles ficam esperando aquele dia e tudo começa a fazer mais sentido. Porque você se organiza. A gente não marcou uma hora para estar aqui? Uhum. Não marquei uma hora com você para a gente fazer esse podcast? Tudo na vida a gente tem que combinar, a gente tem que marcar. Por que não o sexo? Se não tá dando certo da outra maneira, então agenda o sexo. Eu acho interessante porque eu até costumo falar com minha esposa que acho que ela até reclama. Não, você tem hora pra live, você tem hora pra não ter hora pra não ter hora pra mim. Ela reclama um pouquinho. Eu vou implantar isso aí em casa, vou implantar isso, vou conversar com ela hoje, vou fazer essa implantação. Mas com relação a problemas, doutora, eu quero saber até, inclusive, sobre uma situação. Sobre a questão de configuração de familiar, né? Uhum. Porque, na verdade, a gente vê numa configuração familiar tradicional que é o solteiro
casa com a solteira e tem filhos. Tá. E a gente agora tem uma configuração atual de inúmeros tipos de família. Você tem homem-homem, mulher-mulher, o casal tradicional. E além do casal tradicional, você tem a questão dos divorciados, né? Os divorciados que casam com pessoas que estão divorciadas, que trouxeram, que trazem bagagem para esse relacionamento. Eu acredito, inclusive, que isso não é para qualquer pessoa enfrentar essa questão de você assumir filhos de terceiros, né, da pessoa, e a pessoa assumir seus filhos. É um grande desafio, né, para isso. E isso também vai refletir no sexo também. Porque você tem, no meu caso especificamente, eu até vivo um problema bem crítico. Porque a minha esposa atual, ela foi minha amiga de infância. Tá. Eu cresci junto com o pai dos filhos dela, Tá. né? E assim, a gente convive ali. Não se vê sempre, mas convive. A casa onde a Ilana morou, né? A casa da minha família é bem próximo da casa do pai dos dois filhos mais velhos da minha esposa atual. A minha esposa também tem um filho mais novo, que tem um outro relacionamento, chamado Isaac, e ele eu não tenho tanto contato, ele mora em outra região, mas essa configuração, assim como eu tenho o Davi, tem a Ilana agora, e a própria Júlia, tem esses conflitos, e isso acaba trazendo para a relação. Como é que você vê essa nova configuração familiar? E assim, como é que você consegue orientar para que isso não entre na relação sexual propriamente dita, na relação sexual? Tem algumas coisas que eu gosto de colocar quando vem esse tipo de questão para mim. Primeiro, quando você vai se relacionar com alguém que já vem de um outro relacionamento com filhos, né? Você tem que ter maturidade para saber que eles nunca vão deixar de ser filhos daquela pessoa. No momento que você quer unir a sua vida àquela pessoa, você automaticamente vai estar unindo a tua vida também aos filhos daquela pessoa e a todo o combo que vem junto com eles. Que, né? diga-se de passagem, não é mole. Não, então tem essa questão. E eu acho que ter maturidade, o diálogo é muito importante. Olha, está entendendo que não está dando certo de uma determinada maneira, então senta, conversa, vamos tentar de outra, né? Jogo de cintura. Mas essa questão, para mim, o mais importante é saber que você vai entrar num lugar que já tem uma história e você não vai poder mudar aquilo, né? E ter, então, a paciência, o discernimento e a maturidade de entender toda essa questão e tentar fazer o melhor possível para que tudo dê certo. Eu achei interessante que assim, as coisas. É uma coisa de família, né? Que acabam sendo. A gente está trazendo para a vida sexual, inclusive. Mas assim, as coisas elas se convergem, porque você falou sobre a questão da paixão, que é dos 8 meses, né? E foi isso. Eu me apaixonei por ela. Eu tinha me separado, fiquei uns 2 anos solteiro. E a gente acabou se reencontrando e eu me apaixonei. E foi uma paixão do nada, assim, que em 1 mês eu já queria estar morando com ela. Já queria casar. Então, assim, não foi avaliado, nem pela minha parte, nem parte dela, essas questões. Essas questões. Foi uma coisa avassaladora que consumiu a gente. Quando a gente já se viu, a gente já estava já envolvido. Já estávamos. Na verdade, quem casou primeiro foi o meu filho com os filhos dela, porque foi isso que me fez esse sinal, né? Eles se deram muito bem, muito antes até da gente se reencontrar. Mas a gente acaba não dando conta nessa questão. Uma outra questão que eu quero levantar aqui é o seguinte, como relação a essa questão do tempo que a gente dá atenção à mulher, né? Por que quando a gente tem uma amante, e eu também passei por essa experiência, a gente valoriza demais o tempo com essa amante, mesmo que seja pouco tempo, esse fervor continua. Tá. Você consegue avaliar Vamos lá. o que é isso? Temos duas questões para falar aqui. A questão da paixão, então, Montanha, a paixão ela dura de 6 meses a 2 anos no máximo. Isso é a paixão.
aquele momento que você tá louco, que você quer viver perto daquela pessoa o tempo todo, que você acha que você não respira sem ela, que você vai morrer, que dá uma dor no peito se estiver longe daquela pessoa. Você quer estar o momento todo do dia, 24 horas por dia, você quer estar do lado daquela pessoa. Depois disso, não é mais paixão. E aí vem a construção do relacionamento e a construção do amor, que vai envolver o respeito, carinho, atenção, parceria, cumplicidade, né? Tudo isso é um combo. Então, se não acabou ali quando acabou a paixão, porque muitos casais acabam ali. Então, aí você está construindo um amor, tá? Na questão da amante, você não vive todo dia com ela. Você não tem os problemas do dia a dia que você tem com a esposa, problema com o filho, problema com o dinheiro, problema com a casa, quebrou o encanamento, estourou uma lâmpada, a mulher hoje está de mau humor porque brigou com a colega no trabalho e aí chegou em casa, tinha um monte de roupa para lavar, comida para fazer, filho para cuidar e o marido estava sentado no sofá com o controle na mão, entendeu? Então, a amante não. Você vai, quando é que você vê a amante? Na hora do bom. No momento bom. Onde você, no caso, o amante homem, ou independente, né? Tanto faz. Ele vai entregar o melhor, né? É um A momento nata. bom. Se você tem uma outra pessoa fora do seu relacionamento, ela é o seu refúgio. Você não vai lá para falar de problemas. Você vai lá para curtir aquele momento. Ah, vai sair, vai jantar, que seja, enfim. Mas você vai fazer coisas boas. Os problemas ficaram lá dentro de casa. E eu acho que por conta disso também que, no meu caso, até com a mãe do Davi, inclusive, né, houve uma situação que eu já entrei, eu saí num relacionamento da mãe da minha filha, separei, aí logo conheci a mãe do Davi, e junto com a mãe do Davi eu estava vamos dizer que num momento bom da minha juventude, da minha mocidade, vamos dizer assim, Tá? e quem viesse eu traçava. E aí aconteceu de eu me envolver na parte de querer construir algo com a mãe do Davi e querer viver a aventura com uma outra pessoa. Queria continuar com as duas. Assim, eu levei durante muito tempo, e assim, mas tem uma hora que a mentira tem perna curta, né? Tem perna curta. Então tem uma hora que a coisa, tudo acaba. Tem uma hora que tudo acaba. Mas assim, tem a questão da adrenalina, a questão do Tudo, perigo, tudo né? isso, né? É excitante, né? O que é perigoso, o que é proibido, é gostoso, traz aquela Os questão, problemas, né? os problemas também, esses também são inerentes, né? E É. proporcionais. Desculpa, eu perdi celular, perdi computador, eu perdi o carro. Assim, hoje eu não, assim, a gente tem aquelas experiências, né? A gente vive essas experiências e até para poder hoje passar essa experiência para os meus filhos, né? Ó, esse caminho aqui não é bom, isso aqui. Mas assim, tem coisas que são inevitáveis, né, da Tem percorrência da nossa coisas, vida. Montanha, que às vezes eu tento entender, assim, meus pacientes, eu recebo bastante pacientes com esse tipo de problema. As mulheres vão querer me matar aqui. Às vezes, o homem procura alguém porque tá cansado em casa daquela situação que vive, de reclamações, de brigas, né? Por quê? Porque a mulher ela tá sobrecarregada, ela não tem o tempo para se arrumar, para se enfeitar, porque ela tá em função de cuidar dos filhos, de cuidar da casa, do trabalho, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha, ela é, né? E aí o homem ele não se dá conta de que ela não tem um tempo para cuidar dela por isso. E aí ele vai perdendo o interesse, aí ele vê uma mais arrumada, ele vê uma que tá lá toda bonitinha, que não tem filho, talvez, que não tem problemas do dia a dia para solucionar, e ele acaba que tá com aquela situação em casa que não tá legal, aí ele vai se envolvendo e acaba saindo, acaba atraindo. Eu não estou justificando a traição. Estou dizendo que às É vezes o caminho, né? Que é acontece por uma. essa maneira, né? Às vezes, e a mulher também, às vezes acontece de não ter em casa o que gostaria, a atenção, o reconhecimento, o carinho,
A mulher é mais difícil de trair. Não estou defendendo também as mulheres, mas a mulher ela atrai muito mais por sentimento, por falta de ter alguém ali de carinho, né? Tal. Então, eu não costumo culpar nem julgar, eu tento ouvir quando os meus pacientes falam, e às vezes eu entendo que não acabou o amor continua ali, porque aconteceu a traição, mas se for para decidir ficar, ele vai escolher, ou ela vai escolher sempre o companheiro ou a companheira, né? Mas faltou alguma coisa, e aí foi buscar fora. Entendeu? Então, não estou justificando, mas eu, às vezes, acho que a gente precisa olhar para o outro, olhar para o sentimento do outro. Por que que aconteceu aquilo ali, Mas aí né? volta na questão do diálogo que você fala. Porque assim, eu acho que é uma coisa básica. Que, por exemplo, lá a gente também tem o nosso momento de briga, inclusive, e eu alerto sobre essa questão. Eu alerto sobre isso. E aí ela às vezes entende e dá aquela trégua. Mas tem hora que depois ela volta. Eu acho que Isso. isso, mas assim, mas somando essas atribuições, é natural que o temperamento das mulheres, no modo geral, subam. Agora, tem que ser sábio, né? A mulher é sobrecarregada, né? E às vezes eu faço roda terapêutica ou roda de conversa com mulheres. Ah, uma empresa ou um grupo de amigas me chama tal. E aí a primeira coisa que eu faço com elas é a roda das funções. Eu dou um papel para elas, um pedacinho de papel e uma caneta. E aí eu peço para elas fazerem um círculo e elas vão dividir aquele círculo como se fosse uma pizza. E elas vão colocando ali. O que que elas fazem? Como é que elas dividem o tempo dela? Ah, elas colocam ser mãe, ser dona de casa, né? O trabalho, a carreira, o marido, o irmão, o pai, às vezes é cuidadora, às vezes. E tudo. E elas vão colocando, as amigas, academia e tal. Olha, dificilmente, muito difícil, em uma dessas rodas de conversa, alguém coloca assim: ah, eu tiro tantas horas do dia ou da semana para mim, para cuidar de mim. Então, a mulher, como eu falei, ela é sobrecarregada, ela é tudo. Ela é mãe, ela é amiga, ela é irmã, ela é esposa, ela é funcionária. E ela tem multifunções para fazer. E às vezes ela acaba se esquecendo dela, acaba pecando um pouco na questão do casal, né? Às vezes relaxa um pouco. Aí é tão mais fácil eu levantar de manhã, colocar um elástico no cabelo, uma camiseta de político, né? Uma calça de cotton, de lycra e um chinelo e fazer o serviço, do que eu levantar de manhã, botar uma roupinha bonitinha, fazer uma maquiagem, amarrar o cabelo de um jeito mais bonitinho, né? Dar uma ajeitadinha. Aquela questão às vezes relaxa um pouco, o sutiã com a alça meio esgarçada, uma calcinha furadinha, o marido também com uma cueca às vezes, né, que não tá muito legal. Isso vai perdendo o interesse aos pouquinhos, deixa de olhar, você deixa de olhar. A gente, o ser humano, quando ele acostuma com uma coisa, aquilo deixa de ser interessante para ele. Isso é bem comum. Então a gente vai deixando de olhar e aí passa alguém com algo um pouco mais atraente, que valorizou determinada curva do corpo e eu vou prestar atenção naquela curva. E é isso, vai acontecendo. Eu não estou justificando E assim, nada, ainda tem a mas questão são do. coisas que acontecem. Ainda tem a questão do perfil comportamental, né? Que tem alguns analistas que falam que através do elogio, através do toque, Meu você já Deus. pode fazer com que se acenda esse fagulho, assim, ó, pô, será que tá me dando uma condição? Será que se eu tiver a oportunidade de eu chegar, eu consigo? Então já gera dúvida e vai fazer com que ele Eu pode posso, desviar o eu foco. posso te trazer um exemplo assim que me deixou triste até com a situação. Eu fiquei com pena, mas eu entendi. Eu tive uma paciente que ela comprou uma roupa bonita, né? Uma lingerie com um espartilho, uma meia de renda, uma cinta, né? Uma mulher que já tinha
passado de 40 anos, mas uma mulher bonita, com muitos anos de relacionamento. Então, as amigas, né? Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Ela comprou uma roupa tal, bonita assim, tal. E aí o marido tomou banho, foi lá, deitou e ela botou a roupa e parou assim, né? Fez uma pose bonita na porta do quarto e ele riu dela e disse que ela tava parecendo o Batman. Jesus. E aí, Desmoronou, né? mas a situação vai piorar. Olha o que aconteceu. Ela ficou com vergonha. O que ela me relatou, ela ficou com muita vergonha, assim, dele ter falado aquilo pra ela. E ela foi pra rua chorar. Só que o filho do vizinho prestou atenção nela. E aí, deu consolou. Não naquele momento, mas aí ele mandou uma mensagem dizendo como ela estava bonita com aquela roupa. Entendeu? Então, assim, do lado de lá da porta, alguém magoou ela de uma forma que talvez para aquela pessoa ele não entendeu o que ele magoou. Ele achou engraçado, falou e tal. E aí ela saiu da porta de casa para chorar na rua. E aí o outro observou, bem mais jovem, entendeu? Bem mais jovem. E aí começou ali um relacionamento. Então, como é que você vai julgar essa pessoa? Como é que você vai culpar? Então, aquela questão da mesmice, do casamento, de você falar tudo, você dizer as coisas às vezes para a pessoa, na brincadeira, mas às vezes magoa, né? Às vezes fere. Então, assim, sempre que alguém me fala assim, eu vou comprar um espartilho, alguma coisa, eu já me lembro dessa história do Batman, entendeu? Sabe, a dor que ela me trouxe dizendo do que o marido tinha dito. Na internet teve um. Não sei se chegou a ver um meme desse sentido. O cara colocou se vestiu de Homem-Aranha. E aí ele entrou no quarto com o Homem-Aranha e ele é fortinho, né? E a mulher começou a rir dele. Disse que ele começou a rir dele e acabou o tesão. E aí ele tirou a máscara, jogou a máscara, o Homem-Aranha entrou no banheiro. A fantasia sexual dela Vou até ver se eu consigo achar e vou colocar no card aqui em cima. É que às vezes eu acho que aquilo é interessante, mas para minha parceria, né? Pro meu parceiro ou a minha parceira, não é. Ou vice-versa. Às vezes o meu parceiro vem com aquilo para mim achando que eu vou gostar e eu não gosto. Mas tem maneiras de você demonstrar que aquilo não tem importância para você. Não precisa falar aquelas palavras, né? Ele poderia ter ficado com ela, né? Tal, e dito, não precisa fazer isso, eu gosto mais de você quando você vem com uma camisola normal. Mas se o cara é turrão, ou ele é ignorante, assim, da personalidade dele, não vai falar. Pô. Mas aí olha aí o que aconteceu. Vai criar um problema para ele. Causou uma ferida enorme e um problema maior ainda, né? E um galho, né? Então assim, a gente tem que ouvir as situações e entender. Por isso que eu falei, eu não julgo ninguém, não defendo ninguém, não concordo com essa questão, né, da traição, mas existem motivos, existem dores, né? Existem coisas por trás. No meu caso não houve motivação. Foi oportunidade. Não houve motivação. Porque porque eu estava num relacionamento inicial, assim como... A única coisa que aconteceu é que, assim, uma pessoa estava conversando mais seriamente, a outra era um flerte. Que acabou se dando praticamente mais ou menos no mesmo tempo. Não, mas aí então a gente vai olhar aqui pela questão da psicanalista. Você sempre fez isso em todos os seus relacionamentos? Então, no meu primeiro relacionamento, primeiro relacionamento eu me traí bastante. Bastante. Então já tem aqui uma repetição. Isso. Aí o que acontece? No segundo, eu já entrei já traindo. Não fiquei traindo, não. Eu já entrei, já fui morar com ela, morei assim, tipo assim, montei a casa, vou morar com a pessoa. Aí nessa uma semana, aí aconteceu meu primeiro contato com a outra pessoa. E aí eu fiquei, foram 3 anos de relacionamento. E por incrível que pareça, é uma coisa de louco, cara.
trabalhava no Guanabara. Quem trabalha no Guanabara sabe. Trabalhava no Guanabara, a pessoa trabalhava, a minha esposa, mãe do Davi, trabalhava de manhã e eu trabalhava de tarde, né? E a mãe trabalhava de tarde. Aí, ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu fui mandado embora e ainda continuei fazendo alguns trabalhos lá dentro, que lá eu tinha muito conhecido, vendia as paradas e tal. Então, eu continuei fazendo um trabalho lá e, mesmo depois de eu sair, ainda continuei o relacionamento. Mas existe a questão do padrão. Só que eu fiquei esses 3 anos, deu esse merdelê todo. A gente ainda continuou ainda em relacionamento mais uns 3 anos. E aí eu conheci Jesus, passei a frequentar a igreja, eu me separei de vez, né? Me separei, fiquei 1 ano separado. E nessa conversão eu retornei para casa. E aí eu decidi que eu não trairia mais. Tá. Aí decidi que eu não trairia mais. Só que o relacionamento acabou não se. Eu fiquei mais 6 anos com ela, mas acabou Não se vingou. não vingou. Mas assim, eu não posso dizer que é um relacionamento que é fracassado. Aqui fiquei Não, 12 durou o anos, tempo né? que tinha que durar, né? Então. A montanha tem assim, ó, tem a questão que isso sempre aconteceu. Por que que isso sempre aconteceu? Essa repetição, ela vem acontecendo. Por quê? Isso deve ter um motivo, né? É diferente daquela que acontece uma vez. Ou Com todos os uma seus qualidade, uma relacionamentos. Então, casualidade como foi essa aí. isso, entendeu? Então, tem situações e situações. Tem questões que são de repetição. Às vezes, não é nem só repetição dos seus relacionamentos. Vem uma repetição lá do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Isso acontece em todas as questões da nossa vida. Até de como a gente trata os nossos filhos, nossa família, enfim. E acontece também no relacionamento. E também tem aquela que é uma questão de oportunidade, de mágoa, entendeu? É, Então tem mas, que mas, avaliar qual é a mas situação aqui, no né? homem, na maioria, vocês até inclusive podem comentar isso. Como é que foi? Se você trai, qual foi a motivação? Foi oportunidade? Foi ocasião? Conta aí pra gente. Mas na maioria dos homens, tem a questão de buscar fora, mas é muito mais vaidade e machismo do que essa relação que Provar a você contou. masculinidade, né? Com certeza, com certeza. Como eu te falei, foi um período que eu estava bem, acho que na melhor parte física, né? Tava topando mais coisa, tava aberto a outros relacionamentos. Era um Tá. período que eu tava. E no meu caso também, no primeiro relacionamento, é, eu casei virgem. Eu casei, vou te falar, eu era Jovem demais? jovem nada, eu casei foi. Eu não casei jovem, para idade eu casei com 24. Tá. Mas eu me relacionei, a mãe da Júlia, foi a minha primeira namorada aos 21. Eu acho que depois dos 22 que eu vim perder a virgindade. Então eu acho que essa falta de conhecimento, de experiência, Surtiu efeito, parecer, então, na tua vida depois? quando Tá. apareceu oportunidades, eu não deixava passar batido. Mas só que também foi por a questão desse conhecimento, assim, para mim não tinha importância trair. Você não se Não importava com tinha isso. importância, não tinha importância. E por incrível que pareça, a cultura da minha sogra, eu posso até, se estiver errado, ela vai ter acesso a essa, depois pode comentar aí também. A cultura deles eram pode trair, mas você permanece em casa. Assim, pelo menos que foi o que me passaram. Tanto que quando ela casou virgem, vamos dizer assim, e ficava na entrelinha que eu poderia ter um outro relacionamento para poder Havia uma, sanar aquela vontade. Para tá. ela casar, para Havia casar uma, virgem. uma permissão ali, entre aspas. Sim, Mas o que que a gente pode ver aqui, ó? Ainda hoje, tá? A gente pensa que não, que o mundo mudou, que tudo está muito moderno, mas a gente tem que voltar lá atrás naquela questão de que a igreja trazia que o sexo era sujo,
que o sexo era para procriação, que a mulher não podia ter prazer, que o homem devia ter uma esposa para procriar De e outra alguém pra lá prazer. fora para o prazer. Mesmo que a gente não se dê conta disso, Isso tá nós intrínseco. ainda trazemos isso dentro da gente. Tá? Não são todas as pessoas, claro, né? A gente está colocando aqui uma Não, situação, e a gente está falando né? de cultura brasileira, por exemplo, Isso. porque em outras culturas existe a poligamia, existe a bigamia, existe uma série de outros tipos de. E a leitura da traição é diferente. Existem culturas que o homem pode ter mais que uma esposa, né? Essa questão em alguns países, da monogamia, né? Que é um casal e só, já é diferente da nossa. Os árabes, né? Podem ter até 4 esposas, enfim. Mas se a gente for voltar atrás no tempo, no período da era vitoriana, se a gente voltar ali, a gente vai ver o quanto essa questão do sexo como procriação era colocada para a sociedade, né? E aí os homens eles tinham a mulher para ter os filhos e o prazer, então, que era pecado dentro do casamento, ele tinha fora com outras mulheres, Até na né? questão da época de escravidão mesmo, né? Exatamente. Tinha uma família tradicional, mas o que geralmente o senhorzinho gostava era de Senhor dos transar com escravos as escravas. tinha suas escravas, né? Geralmente ele tinha suas escravas sexuais mesmo, só para aquilo. Então, tem a questão da cultura que não vou dizer não vou colocar a culpa da religião em tudo, na religião em tudo, mas a religião ela trouxe para gente muitos tabus, né? Muito essa questão do sujo, do pecado. Sempre gosto de falar isso, porque às vezes o paciente chega no meu consultório, eu não consigo ter prazer. Ah, mas nunca teve? Não, nunca tive. Geralmente mais mulher, né? E aí você começa a conversar, e aí na primeira sessão não sai, mas aí vai indo, aí pela terceira sessão, aí ela já fala assim, mas eu acho que é pecado, que eu vou pro inferno, sabe? Então tem aquela questão da religião também por trás disso, de achar que é errado, que é sujo. E se a gente for parar para analisar, eu sempre digo para as minhas pacientes assim, o clitóris da mulher, ele não tem nenhuma outra função no nosso corpo a não ser o prazer. Essa é a única função dele. Ele tá ali para isso. Então, quando elas têm muito essa questão da fé, das crenças, eu tento dizer para elas assim: se não fosse para a mulher sentir prazer, por que Deus colocou ele ali? Ele não tem outra função. Ele não tem, é comprovado, ele não tem outra função a não ser o prazer. Então, a gente tenta, né? Tem a questão da biblioterapia também, que a gente traz algumas questões da Bíblia para elas entenderem, como os Cânticos de Salomão, né? Que são, às vezes, alguns são versos, né? Mais calorosos, digamos assim. Se você entrar lá e ler, você vai perceber que são versos de amor e mais picante para sua amada. Eu não conheço, mas vou buscar saber. Pergunta, meu amigo totalmente excelente, Cláudio Almeida. Rapaz, eu tenho sim, né? A gente está conversando aqui, falando da questão da traição, e eu tenho uma questão aqui, acho que para psicanalista, né? Ao contrário do meu amigo Montanha, eu já não traí a minha esposa. Sou casado e tal. E, enfim, né? Eu acho que às vezes quando a gente se coloca como protagonista da história, a gente meio que tende a se colocar como herói. Mas não é o caso, até porque a questão ética é o que difere a gente do psicopata, né? Tem que ter ética Isso nas suas mesmo. colocações. Mas o que eu quero colocar é um complicador aí terrível, né? Chegou até mim uma hipótese também que a questão de tipo, eu não traio a minha esposa, acaba sendo pode ser, não é o meu caso, uma questão muito de vaidade, de tipo, eu sou o bom, eu não traio a minha esposa, justamente questão de você querer
passar uma coisa para a sociedade que você é o certinho ou não e se sobrepor ao outro que cede aos seus impulsos e muitas vezes o cara que se coloca nessa situação, às vezes em pensamento está pecando muito mais. É possível isso? É possível isso. Eu vou perguntar uma coisa para você. Traição, você acha que traição é só o ato? Com certeza não. Momento que eu mando uma mensagem para alguém, que eu Maliciosa. tenho intenção, converso com alguém nas redes sociais, no privado, depois eu apago, né? Para minha parceria não ver. Isso já é uma forma de traição. Ó, e digo mais, eu acho até que o ato de sexo com uma outra mulher não tem como não ser interessante para o homem. Sim, o que não é interessante para mim como homem é ver a minha esposa descobrir. O estrago que isso vai fazer na vida dela não paga o prazer momentâneo de nenhuma mulher que eu tenha imaginado na minha vida. Isso mesmo, Cláudio. Quando eu Eu falo, vou, eu vou até fazer o corte e mandar isso para ela aí, porque eu acho que eu vou sair muito bem. quando eu Mas é falo verdade. aqui para vocês que eu não julgo e não estou concordando dizendo que trair é comum, porque a minha visão como psicanalista e como terapeuta sexual é tentar entender o porquê que aquilo aconteceu. Tá? Então eu sempre tento ver os dois lados, mas eu tenho uma escolha quando eu tenho oportunidade de trair. E eu sei o que é certo e o que é errado, é a questão do livre-arbítrio. Eu escolho. Eu posso estar com vontade, mas eu posso escolher não fazer, né? Então, claro, na minha posição como terapeuta, como psicanalista, eu me coloco no lugar da pessoa, escuto ela e tento entendê-la, entender o motivo de por que aquilo aconteceu. Por isso que eu digo que eu não julgo, que eu não defendo, tal. Mas a pessoa tem a escolha, né? Você sempre pode escolher. Você escolhe o caminho que você quer seguir. Maravilha, maravilha. Ó, a gente, nessa questão a gente vai estar indo para a reta final, mas nessa questão dos casais, como é que você consegue, recebe pessoas que estão iniciando o seu relacionamento? Porque eu acho que, assim, que são tantas as perguntas que precisam ser respondidas, inclusive, não fala curso de noivo. O curso de noivo é só para você entrar é só para você entrar no altar com Um o cônjuge. certificado, vou dizer Porque, para você, né? porque assim, não responde tanto. Até para ser pai hoje, para ser pai, para ser mãe, não tem essas respostas que muitos pais e mães precisam. Imagina para o próprio casamento. Você tem algum tipo de ideia ou assim algum movimento que você possa fazer para orientar esses primeiros casais iniciais, até no primeiro momento como namorados? A gente tem, né, como a gente faz ali a conversa com o adolescente, ou Montanha, a gente tem a consulta pré-nupcial. A gente pode fazer esse trabalho também. E para responder a tua pergunta, né, se eu recebo alguém jovem no meu consultório, casal jovem que tem problema, recebo muito, tá? Às vezes o casal, ele está inadequado. O que um gosta, o outro não gosta, não aceita, né? Então, a gente tem que tentar buscar um caminho para Do equilíbrio. adequar aquele casal, né? Então, tentar fazer o casal enxergar que pode sim dar certo, mas um vai ter que ceder um pouquinho, o outro vai ter que ceder outro, e aí juntos a gente vai conseguir achar um caminho ali para que os dois consigam caminhar juntos, não um querendo ir para um lado, o outro para o outro. Mas acontece bastante. Recebo casais que estão lá com 8 meses de casamento e não sabem o que fazer, vão fazer e sai tudo errado. Enfim, tem tantas histórias. Falei para o Cláudio aqui no outro podcast que cada paciente, para mim, ele me traz uma história e me traz um conhecimento. É incrível. Eu aprendo com cada paciente que passa na minha vida. Sempre.
E cada pessoa é diferente uma da outra, né? Nós somos únicos, nós somos seres únicos, então nós pensamos diferentes. Então, uma pessoa, entender a cabeça de uma pessoa já é, né? Imagina duas pessoas que pensam diferentes, que são diferentes, por mais parecidas que sejam, elas são duas pessoas diferentes. Então, tem aqui tantas questões que tem que alinhar. Todo mundo pode passar por uma dificuldade, por um problema relacionado à convivência, sexualidade, enfim. O mais importante é a questão da questão é o diálogo, é a conversa. E a maneira, né, que essa conversa acontece. Porque você pode chegar e falar, eu não gosto disso. Ou falar, olha, eu não gosto quando você faz dessa maneira, né? Eu me sinto um pedaço de carne, ou eu me sinto usado, ou usada. Eu gostaria que fosse assim. Então, a maneira de falar é igual se, às vezes eu gosto de dar um exemplo assim. Você chegou em casa num dia bem frio e aí eu falo pro meu parceiro, né? Tá aí sem fazer nada o dia inteiro, não podia ter acendido essa lareira? Como é que ele vai receber aquilo, né? Tô mandando, né? Uma mãe aí. Ou eu digo pra ele assim: ah, meu bem, eu gosto tanto quando eu chego em casa e você já tem acendido essa lareira e a casa tá toda quentinha. É diferente, né? A maneira de falar. E eu estou falando a mesma coisa, mas estou falando de uma maneira diferente. Então, às vezes, saber levar, né? Saber conduzir, fazendo de conta que está pedindo, também faz parte do relacionamento, né? Não precisa você querer se impor o tempo inteiro, porque tanto o homem quanto a mulher, o homem ele não quer uma mãe no relacionamento, alguém que manda o tempo todo, ou alguém que depende dele o tempo todo. E a gente também não quer, né? Isso no relacionamento. Então, saber dosar, né, a questão ali é muito importante. Conversar, para mim, resolveria 95% dos Não, problemas. eu costumo falar com a minha atual esposa, né, Lili, um beijo pra você, sobre essa questão. Ela é muito impulsiva. E aí, outro dia eu tava conversando com a Iris, vai ter oportunidade, a gente vai tentar fazer uma live junto. Iris Basílio, nossa parceira também aqui. A Iris, pô. A Iris, pô. A Iris. Um beijo, Iris. Beijo, Iris. E o que acontece? Ela. Pô, pior que eu perdi do fio da meada. Perdi o fio da meada. Ela da Tá Iris. falando da sua esposa, É, aí da Da Iris. impulsividade dela. exatamente. A Iris, elas são da saúde, elas têm isso em comum, né? A Iris é da área da enfermagem, né? Minha esposa é técnica de enfermagem. Aí se fala muito da questão dos plantões, né? Quando as pessoas chegam no plantão, chegam com a. Hoje, minha esposa está chegando hoje de 24. Imagina como é que vai Nossa. estar. Aí, aí a gente até fez alguma coisa, essas coisas em casa para tentar minimizar essa questão. Mas aí, quando ela chega nesse temperamento, a gente realmente tem que fazer por onde para que as coisas possam fluir. Mas, por exemplo, o que você falou faz todo sentido nesse. Eu tenho batido nessa tecla. Se você pode me chamar a atenção a qualquer momento. Eu não sou perfeito, mas a forma que você vai me chamar a Forma atenção, como chama você atenção. vai ter um resultado diferente. Com certeza, se você falar gritando, se você falar de uma forma inadequada, e uma outra questão que eu costumo falar, assim, que eu falo muito, eu sou muito chato também. Tem coisas que eu não gosto, tal, eu reclamo. Mas você imagina o cara do meu tamanho gritando. Como é o tipo de medo que a gente vai Presença, né? passar, Impõe né? medo. Então a gente fala com uma Então, certa tranquilidade. Evidentemente tem hora que a gente acaba saindo um pouquinho do tom, mas é sempre na causa. Sempre no problema que precisa ser resolvido. E sem adjetivo. E eu detesto isso. Então, por exemplo, se eu não varri um corredor, eu sou preguiçoso. Se eu não fiz isso, eu sou assim, eu sou isso. Os adjetivos também fazem com que. É muito. Você trouxe um exemplo claro. Pô, por que você não. Você pode, por gentileza, varrer aquele corredor ali, que tá algum dia sem lavar? Pô, eu acho que seria interessante pra gente que as pessoas passassem, o corredor tivesse limpo. Vai ter um resultado, a forma como né? fala, Então, né? assim, isso, na verdade, vamos dizer, uma luta diária, né?
É um exercício. É um exercício. Você tem diário. que fazer, porque às vezes a gente está mesmo naquela pilha de nervos, né? Você falou ali da tua esposa, plantão de 24 horas. Então, tu imagina a carga que ela trouxe de 24 horas de plantão. Não tô falando só de cansaço, de estresse, de cansaço. Tudo que ela viveu de emoções dentro dessas 24 horas de plantão, porque quem trabalha nessa área da saúde sabe como é que é. E aí tem a casa, tem marido, tem filhos, né? Tem todas as questões ainda para dar conta na sua vida. Então, é muito difícil. E aí saber conversar, conduzir, pedir as coisas de uma maneira mais delicada, mais gentil, faz toda a diferença, né? Eu sempre falo, a forma como você fala uma coisa, você pode falar a mesma coisa de outra maneira, de uma maneira mais sutil, mais delicada, né? Mais gentil. Então, essa maneira mesmo de falar é muito importante no casamento, nos relacionamentos, enfim, qualquer tipo de relacionamento, não só de marido e mulher, mas a forma de falar com o outro é muito importante. Como a gente acabou focando em casais, queria que trouxesse uma consideração final focada para os casais, né? Já te agradecendo pela sua participação. Vir para cá, para a gente nos honra muito aqui, a gente fazendo um monte de webcast com parceria no Mike Podcast, que acabou resultando no estúdio 1798, né? Hoje com a parceria do Cláudio Almeida, né? Tá ali a Ilana ali fazendo ali a retaguarda também. E o Davi hoje está fazendo ali o backstage, né? Hoje estamos compondo aí o 798, nos honra muito a sua presença. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite mais uma vez, é um prazer para mim estar aqui, né? Sempre que eu puder, que você me chamar, quando eu puder atender, claro, eu vou estar aqui. E deixar uma mensagem para os casais, tenha empatia pelo outro. Tenta se colocar no lugar do outro uma vez, né? Tenta entender como é que a pessoa está se sentindo, ou então, como é que eu me sentiria se fosse eu nessa situação e aí fosse o contrário. Sempre tentar se colocar no lugar do outro. E o mais importante, diálogo, a conversa. Uma conversa pode resolver tudo, mas uma conversa num tom de amizade, num tom, né, mais calmo, mais gentil, não aquela conversa dos gritos, porque na verdade você grita, mas o outro não ouve quando você está agindo dessa forma. Então é muito difícil. Na hora da raiva, né, da entonação, você pode até saber o que você falou, mas você não sabe o que o outro escutou, que é diferente. Então, conseguir dialogar, conseguir conversar, se colocar no lugar do outro, ter empatia, né? Tudo isso é muito importante. E, claro, todas as outras coisas ali que a gente falou, tentar trazer alguma coisa de diferente. Eu queria falar aquela hora, acabei esquecendo. No relacionamento, muito importante trazer, às vezes, uma coisa nova, uma lingerie, um produtinho de sex shop, né? Uma coisinha, um brinquedinho, um joguinho para jogar. Tudo isso anima. Às vezes começa com uma brincadeira, dá umas risadas, mas vai ficando gostoso. Então, tudo isso é uma inovação. Eu ia falar, eu ia deixar quando você falou, que realmente tem uma coisa que eu queria perguntar, e eu vou fazer nessa última pergunta. Se tiver mais alguma aí, pode falar, tá? Estou aqui para isso, eu gente, ia perguntar pra o seguinte, responder. sobre na questão das inovações, como é que você vê a questão do poliamor, trazer uma terceira outra pessoa para o relacionamento, até inclusive a troca de casais, né? Que, assim, se falam, a gente acabou de falar sobre isso, eu não tenho essa prática, não tenho interesse, mas a gente pode dizer que hoje já é uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. O que você pode falar sobre essa questão? Montanha. Não, né, defendendo nada, claro, deixar bem claro aqui. Eu acho que quando o casal está de acordo, os dois estão de acordo, tudo bem. Mas não pode assim, eu estou de acordo porque o outro quer. Ceder, né? Mas eu não estou feliz com aquilo. Tem que estar bom para os dois.
Não pode estar bom para um e eu tô fazendo porque eu quero que que o outro fique feliz. E eu? Então tem que ser uma coisa que vá deixar os dois felizes. Está bom para os dois. Você tem certeza que é aquilo que você quer? Porque a partir do momento que você coloca uma outra pessoa no seu relacionamento, muda tudo. E aí você vai saber lidar com essa situação? Consequência. Porque às vezes acontece, eu já recebi no consultório que o casal introduziu alguém para ter uma aventura, para trazer uma novidade para o casamento, e depois ficou aquela coisa do medo, do ciúme, de estar se encontrando com outro e tal. E também, né, a pessoa, ela aceitou porque ela queria fazer o outro feliz. Mas e ela? Né? Isso vale para os dois, tanto para o homem quanto para a mulher. Então tem que estar bom para os dois. É a mesma coisa que eu falo quando as pessoas vêm falar comigo sobre o BDSM, né? Que é a questão da bandagem, que são as ataduras, né? Disciplina, sadismo e masoquismo. Até onde é correto? Eles me perguntam. Até o limite que o casal estabeleceu. Até aonde não está ferindo um ou o outro. Até aquele limite que você disse, não, até aqui, se passar disso, eu não quero mais. Se você ultrapassar aquele limite, já não está mais correto. Mas se está bom para os dois, se os dois estão de acordo, tanto essa questão de trazer alguém, de trazer novidade, tudo bem. Mas isso de fato, você vê isso como benéfico? Eu entendi que você foi até uma diplomata, né? Nesse sentido, se tiver bom para os dois e tal. Mas isso de fato, você conseguiu já ter resposta clara, se ó, trouxe, o relacionamento estava ruim, ele trouxe e isso melhorou. De fato, hoje. Eu vou te dizer que eu eu já recebi casais no meu consultório que colocaram alguém no relacionamento para modificar. Mas dos casais que eu recebi, não deu certo depois. Aí A veio consequência foi ruim. os medos, as dores, as desconfianças, entendeu? Então, das pessoas que eu recebi, todas elas me trouxeram o lado ruim Mas sabe dizer se da tem algum história. estudo nesse sentido? Que eu ver essa mesmo? Porque assim, todo casal que vai fazer esse tipo de prática, seja ela qual for, é para melhoria de alguma coisa no bem-estar do casal. Mas sabe dizer se tem algum estudo nisso? Não, tem pesquisas, né, que relacionam ali a questão do BDSM, que a dor e o prazer, elas, no mesmo lugar do cérebro, elas vêm do mesmo lugar, né? Então, é a mesma parte do cérebro que reage com dor e prazer, por isso se confunde. Então, claro, tem pessoas que elas têm prazer em machucar o outro, sentir a dor, e assim vai. A questão de ter alguém a mais no relacionamento, aí vem das suas fantasias, né? Daquilo que te excita. E aí, então, você opta por colocar isso em prática ou não. Mas todos nós temos uma fantasia, talvez encoberta, que nós não temos coragem de dizer, né, para o outro. Mas a maioria das pessoas, principalmente dos homens, a fantasia é trazer alguém diferente para o relacionamento. Porque para o homem é mais carnal. Para a mulher, trazer alguém para o relacionamento não é tão comum assim. Claro, não estou dizendo que não tenha casal que para os dois está de boa, né? Vão lá, fazem, vão embora e tá tudo bem, tudo beleza. Mas geralmente o problema tá aqui. A mulher ela aceita para fazer, para alegrar o marido, para trazer alguma coisa nova, para fazer e depois ela se arrepende. Tá? Os casais que eu tive no consultório foi isso que aconteceu. Maravilha, maravilha. Mais uma vez, queria te agradecer, mas eu queria também que você pudesse vender teu peixe. Olhando nessa câmera aqui, como é que faz para te achar? Então, Sil_News, né? Que é o meu Instagram, ou meu Facebook, que é Silvana News. As duas coisas, ou se colocar sexóloga Silvana News, já vai aparecer também, tá? Vai para o mesmo local. Como é que você está de projeto para 2023? Nossa, tava esquecendo das novidades. Então, participei de um curso,
de uma psicanalista de São Paulo, uma amiga muito querida, Helena Mariani. Ela fez um projeto lindo para mulheres que estão recomeçando a vida, que se chama Manual do Recomeço, tá? Não importa se você está recomeçando profissionalmente, emocionalmente, saindo de um relacionamento, se você está recomeçando a vida, mas é só para mulheres. E aí, então, ela traz esse curso que vende, né, pela plataforma. E dentro desse curso tem os módulos bônus. E aí eu participo como sexóloga de um módulo bônus desse. Então, foi um projeto que a gente já realizou, já está na plataforma para vender. Quem tiver interesse, muito bom, tá? Chama-se Manual do Recomeço. E eu tenho um projeto de um e-book. Próximo ano, já estou trabalhando na confecção, mas claro, isso vai demorar muito, tem muitas coisas para amarrar, para olhar, para ver o que a gente vai trazer ali. E estamos amadurecendo uma ideia também de um curso aí para vender pela plataforma. Esqueceu de falar da Monte Web Magazine, né? Esqueci de falar da revista eletrônica Monte Web Magazine, maravilhosa, né? Que saiu a minha primeira matéria, eu fiquei muito feliz. Obrigado, né, pelo convite. Maravilha. Tinha que ter parceria é isso, né? Pra trazer, conectar pessoas, e a parceria é isso. E vai vir coisa mesmo, vai vir coisa grande aí. Vai vir coisa grande aí, quem sabe aí você não fica sabendo. Ó, dia 19 de agosto tem o evento Mentes Brilhantes do Monte Web Negócio em Rocha Miranda. Você vai ter acesso a exposição, ciclo de palestra, né? Coffee break, que sem coffee break eu nem vou. E você também vai ter acesso também. Você vai ter acesso também a um imenso network. Estamos preparando ali diversas mentes brilhantes que já estão garantindo suas vagas. Se você tiver interesse em fazer a tua exposição, colocar o teu produto ali, o teu produto ou serviço, né, você vai ter leads diferenciados aí para você alavancar seu negócio e fazer clientes de qualidade. Então, entre em contato aí com 986369599, aqui no Rio de Janeiro, DDD 21, repetindo, 21 986369599, participação, né, do estúdio Mac Produções na cobertura, né, vai ser totalmente excelente. Finalizando, meu irmão, fala comigo aí. Gratidão total, poxa, muito agradecido, muito conhecimento, muita coisa nova, cara, é fantástico. Eu que agradeço o convite de vocês, feliz mesmo de estar aqui, sempre que eu puder. Que vocês me convidarem, né? Claro, que eu puder vir aqui, estarei aqui, tá bom? Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus é o dono do lugar, acabou o esculacho.